A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos concluindo as leituras no livro do profeta Daniel. Leremos os capítulos 10, 11 e 12. Amém? Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então. Capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, e nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos os ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como o berilo, o seu rosto era como o relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim, e o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-as, caí sem sentido com o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou e sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio a ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora eu vim para te fazer entender o que há de se suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere para dias ainda muito distantes. Ao falar comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei, e eis que uma como a semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não ficou força alguma. Como pode o servo do Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta força alguma e nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um filho do homem, e me fortaleceu e disse: não temas, filho muito amado, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. E ele me disse: sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe das Pérsias, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então, irmãos, a gente vê aqui um fato bem interessante nesse capítulo 10, é a batalha espiritual, né, que tem na área da oração. Daniel ficou ali um propósito de 3 semanas orando, mas desde o primeiro dia que ele orou, as orações dele foram atendidas. Porém, havia um demônio ali, meus irmãos, que ele interceptou o mensageiro de Deus, o anjo, né? E aí ficou interceptado nos ares, e aí veio Miguel, dissipou os ares para trazer a resposta para o profeta. Então veja que é uma batalha realmente, isso aqui é batalha espiritual mais alta, né? Então a gente vê claramente isso aqui no capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Agora o capítulo 11, irmãos. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o medo, me levantei para fortalecer e me animar. Agora eu te declarei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acúmulo de grandes riquezas, mais do que todos, e tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o rei da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge do seu reino será quebrado e repartido para outros 4 ventos do céu, que é o caso de Alexandre aqui, né, o grande, né, que foi dividido em 4 reinos.
mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder, porque ele não teve filho, né? Porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um ao outro, e a filha do rei do sul casará com a filha do rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue. E bem assim os que trouxeram, e o seu pai, e os que a tomou por naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do reino do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas e com seus objetos preciosos de prata, ouro, se levantará com despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte, mas depois este avançará contra o rei do sul e tornará sua terra. E os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, levantará a fortaleza do reino do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, e este se porá no campo de grande multidão. Mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. E ele derribará as miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo a multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também aos dados da violência dentro do povo se levantarão para cumprir a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas, e os braços do sul não poderão resistir ao seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem lhe quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará nas suas mãos. Resolverá vir com força e todo o seu reino, e entrará de acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vontade. Depois se voltará para suas terras do mar e tornará muitas, mas o príncipe fará cessar o opróbrio, que ainda fará recair o opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á-se, porém, em lugar dele, um que fará passar por exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas, e as suas forças inundantes serão arrasadas diante dele, e serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará com que o que nunca fizeram seus pais, nem pais dos seus pais. Repartirá entre eles a preços, despojos dos bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas. Mas, por certo tempo, suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul. Frente de grande exército, o rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinaram o projeto contra eles, e os que comerem os seus manjares o destruirão. O exército deles será arrasado, e muitos cairão transpassados. Também estes reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a avançar contra o sul,
mas não será esta a última vez como foi a primeira, porque virão contra eles navios de Quintim e lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará com que tudo o que lhe aprover, e tendo-se voltado, atenderá os que tiverem desamparado da Santa Aliança. Dele sairá forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, eles cujos lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão entre eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda num tempo determinado. Este rei fará segundo a vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e ele será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra e far-lo-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele os seus carros, cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas o seu poder escaparão a estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Irmãos, esse capítulo 11 fala muito do chamado período interbíblico ou intertestamentário. Que período é esse? É um período de silêncio profético que fica entre Malaquias e Mateus. É claro, houve um silêncio profético porque Deus não falou das três formas. Não falou por Urim e Tumim, que era uma revelação sacerdotal, não falou por revelação pessoal, sonhos e visões, e também não levantou profeta, que era a revelação profética. Mas enfim, aconteceram muitos eventos, inclusive houve aí, a queda da Babilônia, a ascensão da Média e da Pérsia, depois a queda da Média e da Pérsia, a ascensão da Grécia, depois a ascensão do Império Romano. É tanto que, por exemplo, quando o Antigo Testamento fecha, quem está ali, o domínio ali do mundo praticamente, é da Média e da Pérsia. Porém, quando você abre as páginas do Novo Testamento, quem já está reinando imperialmente já é Roma. Então, assim, só para vocês entenderem. E aqui, a partir principalmente do versículo 36, eles acreditam que a partir daqui esse texto se aplica ao anticristo, que fala lá também lá na segunda carta aos Tessalonicenses, que ele se levantará, que ele falará blasfêmia, que ele se levantará contra as coisas que é objeto de adoração a Deus, contra os santos de Deus. E assim, esse texto tem uma dupla interpretação. Aplica-se a Antíoco Epifanes, que foi a abominação desoladora, que ele sacrificou um porco, em cima do altar de holocausto em Jerusalém. Esse Antíoco Epifanes, ele era um dos descendentes ali da fragmentação dos reis da Grécia, Então assim, é muita história, mas enfim, mas o fato é que se aplica também ao tempo do fim e o surgimento do anticristo, o homem da iniquidade, Capítulo 12, para nós encerrarmos, irmãos. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, Mesma coisa que aparece lá em Apocalipse 12, O defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento,
e os que a muitos conduzem à justiça como as estrelas sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará, ou seja, o desejo de conhecer as coisas, né? As revelações proféticas, né? Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, de um lado ou outro do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lembra que eu falei que é o período da grande tribulação, 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo? E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras são encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos apodrecerão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Pois o tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantará para receber a tua herança. Encerra-se aqui o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, tá, irmãos? Porque tem muitas revelações para os tempos do fim, muitas revelações escatológicas, tá? Atentemos, porque o fim de todas as coisas está próximo. Amém? Obrigado, irmãos, por assistir mais esse vídeo. Deixe o seu joinha, o seu like, para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Se inscreva no nosso canal, tá? Nos siga aí nas redes sociais. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e ouçam, né, a palavra do Senhor. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.